Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos dissecar as decisões do BCE e da Fed, vamos também analisar o ano que passou e olhar para as perspectivas de 2023. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva e o nosso convidado de hoje é Nuno Sousa Pereira, Head of Investments da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Nuno, vamos começar aqui o programa pela decisão, começar pela zona euro. O BCE decidiu abrandar o ritmo das subidas, mas os principais bancos estão agora a prever que as subidas continuem ao longo do próximo trimestre e semestre. Como é que olhas para esta decisão? Foi uma decisão acertada de abrandar aqui o ritmo e esperar um pouco para ver, ou se o BCE deveria ter continuado aqui na senda das subidas jumbo? Portanto, não podemos olhar para a Europa isoladamente em relação aos Estados Unidos, não é? Portanto, os Estados Unidos, como foram o Banco Central que foi à frente, o Banco Central Europeu acabou um bocadinho por também estar dependente do caminho que é traçado nos Estados Unidos, devido à diferença de juros que existe na Europa versus os Estados Unidos. E, portanto, uma vez que nos Estados Unidos a retórica também começou a mudar em termos de moderação das subidas de taxas de juros, na Europa está-se a aproveitar um bocadinho esse balanço para fazer exatamente o mesmo, uma vez que os valores de inflação nos Estados Unidos já começaram a virar e na Europa potencialmente convergirão a seguir para valores mais baixos, talvez não já em direção aos 2% como os bancos centrais que pretendem, mas talvez ali para valores intermédios 4%, 5%, o que poderá já denotar algum controle sobre a inflação e alguma pressão nos consumidores. E, portanto, os bancos centrais não podem descurar que, ao aumentarem as taxas de juros rapidamente, têm um efeito económico negativo e serão essas as duas vertentes que eles estão a olhar, o controle da inflação e o impacto económico. Nuno, mas apesar de ter havido uma redução do aumento dos juros, o que é certo é que Lagarde foi bastante perentória a afirmar que os juros vão subir e muito. Portanto, não deixou aqui, ou seja, foi uma no cravo e outra na ferradura, não é? Portanto, não deixou aqui margem para dúvidas que o ritmo não vai abrandar. Na última crise, a Europa habituou-se a ter vários contributos do Banco Central Europeu para o controle da sua economia e do orçamento da dívida da União Europeia, não é? Os juros baixaram em todos os países e a dívida nunca esteve realmente em perigo, porque sempre que isso se pôs em cima da mesa, o Banco Central interviu, criou mecanismos de compra de dívida dos vários países, etc. E para haver agora uma distinção das políticas antigas com as novas, digamos assim, de mais independência dos bancos centrais, retomar essa independência, é preciso ter uma linguagem assertiva, como a Lagarde está a começar a ter, no sentido de os países perceberem que não faz sentido continuarem dependentes e à espera que as taxas de juros baixem por milagre, por intervenção do Banco Central Europeu, quando o contexto não é o mesmo, e também no sentido de os próprios programas que eles estão a desenrolar para proteger os seus cidadãos estarem a afetar contrariamente as medidas de controle da inflação do Banco Central. Portanto, interesses divergentes agora destas duas instituições, os Estados e o Banco Central. E daí esta postura firme que tem que se manter da Christine Lagarde, até porque o nível de taxas de juros na Europa ainda não está sequer próximo de 2008, ou seja, estamos num nível historicamente baixo e, portanto, poderá realmente haver uma pressão de subida de taxas de juros nos próximos 2 anos, ou pelo menos no próximo ano, haverá de certeza. Nuno, como viste na semana passada, as yields subiram em toda a zona euro, incluindo Portugal, ultrapassou aqui aquela barreira psicológica dos 3%. São más notícias para Portugal, ainda por cima com este programa de redução de compra de ativos também. São um ano difícil para Portugal neste sentido, nos mercados. São más notícias, mas não são propriamente inesperadas, não é? Portanto, à medida que as taxas de juros sobem, e é um cenário que se está a desenrolar já há bastante tempo, a diminuição da dependência destes programas de compra de ativos também já é falada há bastante tempo e, portanto, não deveriam ter existido algumas políticas, talvez, no nível de gestão pública que pudessem aumentar a robustez do país e da gestão da dívida, mas, de alguma maneira, ninguém pode dizer que é surpreendido por estas políticas. E, assim, o que eu acredito é que as taxas de juros vão evoluir a par com as taxas de juros do Banco Central. E, portanto, até existir uma componente macroeconómica que permite determinar a inflação está controlada e, por consequência, as taxas de juros não vão subir muito mais, os países vão ter que andar a correr atrás do prejuízo. E, portanto, terão que ter algum controle orçamental nos próximos anos. Nuno,
poderemos dizer que a festa dos juros baixos já deveria ter terminado, mas que o Covid vai dar aqui mais um balão de oxigénio, e que isso, se calhar, até será prejudicial, porque neste momento temos mais dívida do que aquela que tínhamos antes do Covid, e irá colocar pressão nas contas públicas, até porque dos 3% passamos rapidamente para os 5%, por exemplo, nas ilhas soberanas, e isso já é um valor que coloca o custo dos juros, obviamente não para já, mas num nível insustentável. Pronto, não diria insustentável, porque historicamente os juros em Portugal são mais altos do que 5%. A questão aqui é que o estoque de dívida cresceu muito. O Covid realmente, como tu disseste, foi uma excelente desculpa para os países até aprovarem entre si o incumprimento das regras orçamentais do déficit, das metas de déficit na Europa, e portanto foi uma boa desculpa para fazer crescer a dívida, auxília às populações e às empresas e outros projetos. Aqui a questão é, o custo de dívida, mais uma vez, ainda não é uma realidade, a subida descontrolada ainda não é uma realidade imediata, é sempre alguma coisa que demora algum tempo a entrar na nossa estrutura de despesas, porque é preciso que a dívida vença e só quando emitimos nova dívida é que essa fica com a nova taxa de juros. E, portanto, acaba por haver aqui algum time lag, algum diferimento no tempo, até a subida de taxas de juros se materializar em despesa relativamente mais elevada dos juros no orçamento. Agora, tudo está dependente também de como for construído este orçamento em termos de déficit. Se o déficit for muito elevado, rapidamente vamos começar a crescer essa dívida com juros novos, digamos assim. Se o déficit for controlado, vai haver aqui um processo em que nós até podemos abater alguma dívida, porque com a inflação as receitas do Estado cresceram bastante, poderia haver esse género de gestão, e portanto a nova componente a ser emitida poderia até ser em menor dimensão do que aquela que está a vencer, e atrasar daqui de alguma maneira esta entrada de juros mais altos na nossa componente de despesas com juros. Olhando para o outro lado do Atlântico, para a decisão da Fed, tirou o pé do acelerador, subiu a taxa de juros em 50 pontos base. Este é um sinal também que Jerome Powell e companhia estão aqui à espera para ver a reação da inflação e como as suas medidas estão a surtir efeito. Sim, vamos ver, subidas de 50 basis points ainda são significativas, portanto, nós vínhamos de um ambiente em que as subidas que se discutiam eram de 0,25 e não de 0,50, não é? E, portanto, pelo atraso da resposta dos bancos centrais, surgiu a necessidade de fazer subidas ainda maiores de 0,75 e agora parece que a inflação está a entrar em valores mais controlados, ou pelo menos a convergir para os valores mais controlados. Há aqui algumas componentes em que a Reserva Federal está com muita atenção, nomeadamente nesta última leitura da inflação, houve uma componente muito grande relativamente à habitação e ao imobiliário, que já houve uma quebra dos preços, e também há compra e venda de carros usados. E isso poderá, de alguma maneira, ser o primeiro sinal que poderá haver o tal abrandamento económico que se fala e talvez até uma recessão, sendo que o mercado de emprego ainda não registrou nenhum impacto desta subida de taxas de juros, o que dá aqui alguma folga à Reserva Federal de manter subidas, mas mais espaçadas, ou pelo menos de magnitude menor, permita ir aferindo o estado de saúde da economia e a pulsação da mesma. E penso que será esta a abordagem da Fed daqui para a frente. Nuno, mas achas que, tal e qual como Lagarde, Powell também, ou melhor, os membros da Fed, também deram um toquezinho de hawkish quando disseram que afinal a taxa máxima, a taxa terminal, poderá superar os 5%, na ordem dos 5,1%, o que é superior àquilo que os investidores já esperavam, que não iria exceder os 5%. Parece que não é muito, mas é mais o princípio, não? Ou seja, não, parece que o próprio Fed não quer que o mercado esteja confortável e até não gosta, não quer para já que o mercado, por exemplo, acionista, suba, até porque isso dá mais poder de compra aos cidadãos, não é? Acima de tudo, eu penso que o problema deles deve ser o endividamento das empresas. Porquê? Porque se houver mais confiança, as empresas podem se endividar de maneira mais fácil, mas na realidade, com este ciclo de inflação é esquisito. Esquisito no sentido em que não é uma inflação pelo dinheiro só estar barato, mas sim que veio depois de um problema logístico e de falta de produtos. E, portanto, aumentar o custo dos juros para já parece estar a fazer surtir algum efeito, mas pode não ser causa e efeito e poderá até
não abrandar a inflação tanto como o Banco Central espera. E, portanto, é preciso realmente monitorizar a inflação, é preciso monitorizar a evolução da economia, porque poderá haver um impacto maior do que o que se está à espera. Está-se à espera de uma recessão relativamente calma, porque com a inflação as receitas das empresas continuam a crescer, apesar das empresas venderem menos, como vendem mais caro, o número bruto, digamos assim, não tem uma quebra tão expressiva. Mas a verdade é que é preciso medirmos muito bem, porque pode ser mais prolongada e mais agressiva do que está à espera, e eu acho que é isso que está nas cartas, porque a Reserva Federal, quando começar a ver que esta recessão tem impacto no emprego, é uma dinâmica que não se inverte de um mês para o outro. Portanto, vai outra vez haver um ciclo de paragem, pelo menos, da subida das taxas de juros, mesmo que não hajam cortes, e isso vai levar a que o ciclo de emprego possa estabilizar. Isso será o cenário mais benévolo, digamos assim. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.